O que será que vai ter nos próximos pacotes de Pokémon TCG Pocket? Eu vou chutar as novidades que devem chegar aí no fim do mês. Vamos lá, galera, tamo aqui, tá? E vamos falar sobre como que pode vir essa suposta coleção que chegaria ou seria anunciada agora no dia 28 de fevereiro ainda, né? Incrível, estamos no finalzinho de fevereiro, tivemos uma coleção no finalzinho de janeiro, as pessoas acham que chega outra agora no dia 28, né? Na sexta-feira. Eu acho difícil, mas eu acho que lá pro dia 15 de março, muito provavelmente, a gente já deve ter outra coleção chegando. Esse é o meu chute com base naquilo que o jogo fez recentemente. Mas os leakers apontam que não, que seria agora no finalzinho de fevereiro ainda, tá? Mas vamos lá. Primeiro de tudo, eu acho que não vai ter nenhuma novidade em relação a tipos de carta, tá? Ainda existem outras cartas que não estão dentro do Pokémon Pocket que devem chegar com o tempo. Carta de estádio, carta Ace Specs e algumas outras, além de energias especiais. Existem algumas coisas que podem chegar ainda, mas eu acho que eles vão aprofundar um pouco mais nas ferramentas por hora. Mas antes da gente falar em quais as ferramentas que eu gostaria ou acho que estão vindo pro jogo, vamos falar dos X que devem chegar, e eu vou deixar isso aqui para falar por último, e eu quero falar primeiro do Torterra. Cara, Torterra, esse Torterra X que a gente tá vendo, claro, ele é do Pokémon TCG físico, e aí ele tem muita vida por conta disso. Mas o interessante é como são os ataquezinhos dele aqui. Uma energia Forest March dá 30 de dano para cada Pokémon de planta que você tem no seu banco. Por cada que você tem em jogo, não é que tem no jogo, né? Apenas os seus. Então, assim, seria uma espécie de Pikachu lento, né? 30, ele poderia dar 120 com uma energia desde que seu banco estivesse cheio e tem que evoluir de estágio 2. Então esse Forest March seria extremamente poderoso. E ele ainda tem o Jungle Hammer, né? Que ele dá 150 de dano e cura 50 desse Pokémon. Se saísse esse Torterra, ele seria só um Power Creep, né? Uma versão super forte do Venossauro, né? Talvez ele pudesse ter 170 de vida, não 190, para não roubar todo o espaço do Venossauro. E ele teria 2 ataques melhores, mas eu acho que é possível sim, talvez 4 energias para 150, cura 50, e o Forest March dá para manter quase que o mesmo texto, ou até colocar com 2 energias de grama também. Seria legal. Eu acho que um Torterra com esses moldes aqui poderia ser um bom Pokémon para o jogo. Sem nos arrastar muito por aqui, vamos para o Empoleon. Sim, eu gostaria muito que a gente tivesse um Empoleon X. E essa aqui foi uma das cartas mais legais que eu achei do Empoleon, e ele tem aqui a habilidade dele do Olho do Imperador, é do tipo água, tem aí a quantidade de vida dele, tá, os padrãozinhos. E o Olho do Imperador faz com que nenhum Pokémon básico que não seja V, né, ou X, ou GX, ou X, enfim, uma pancada de coisa aqui, né, não consiga usar as habilidades. Como a gente só tem o X dentro do jogo, esse Empoleon, talvez quando ele estivesse na posição ativa, qualquer habilidade dos seus inimigos, a não ser que seja habilidade tipo a do Aerodactyl, porque ele é um X, vai parar de funcionar. Então, não funciona Serperior, não funciona, quem mais? Gardevoir, Vaporeon, nenhuma dessas habilidades funciona enquanto o Empoleon estiver em jogo, e isso seria bem massa, ele seria um debilitador aí interessante. Claro que quando não estiver rodando tanto no meta Pokémon de habilidade, não tem tanta utilidade assim, né? E o ataque dele, o Swirling Slice, é interessante. Dá 130 de dano, o que é muito pro Pocket, mas eu acho que aqui seria um ataque meio que quase fraco, né? Pro Pokémon normal, eu acho que, tipo, poderia ser 190, talvez, no Pocket. E aí, ele move uma energia dele para um Pokémon no banco. Então, um excelente alvo para Misty, para depois você redistribuir. Quase como se ele não precisasse da Vaporeon, de alguma forma, ou fizesse um pouquinho o trabalho da Down, só que ao contrário. Eu acho que esse aqui é um excelente Empoleon para a gente ter adaptado para o jogo. Depois, Shining, deixa eu aumentar esse aqui. E esse aqui foi uma das cartas mais caras de Pokémon da época dele, tá? Quando você não manja muito de Pokémon, esse carinha pode parecer meio blé, mas ele foi uma máquina inacreditável e meio que todos os decks tinham que ter um cara desse.
Shining X. 110 de vida, então veja que ele é muito frágil, ele é básico e é um X. Talvez ele tivesse que ter 100, 90 no Pocket, seria bem frágil mesmo. E aí ele tem a habilidade que permite que você compre cartas até você ter 6 cartas. E você pode fazer essa habilidade uma vez no seu turno, né? Cara, isso aqui é doideira. No Pocket, talvez fosse compre cartas até ter 3 ou até ter 4. E ainda assim esse cara poderia ser muito forte, muito mesmo. O ataque dele é o Sky Return e ele vai gastar 2 energias para dar 30 de dano e ele volta para a mão dele. Essa habilidade basicamente era para quando o seu inimigo tentasse de alguma forma puxar esse cara para frente, fosse abater ele, você tentava dar uma migué, voltar ele para a mão e tal, certo? E ele vai colocar todos os itens que estiverem nele de volta para sua mão, o que permite você dar outra utilidade para esses itens. No Pokémon TCG físico, existia na época dele a Double Colorless Energy, né? Então, 2 incolor. Você colocava nele, ele já podia imediatamente dar esse ataque, voltar para a mão e ficar tranquilo. Então, sim, esse cara agregaria muito no jogo com a habilidade dele e com o ataque dele que mantém ele seguro, certo? Depois, a gente tem o Garchomp e o Garchomp. Eu acho que existe um mundo onde a gente não ganha um X dele, porque a gente não ganhou um X do Dragonite e talvez isso seja um padrão que vai se repetir e a gente não ganhe um X dele, mas eu quero, tomara que a gente ganhe sim. E aí, o primeiro ataque dele é um vanilão, bate ok, certo? E o segundo ataque dele, o Sonic Strike, descarta 3 energias dele pra aí você dar 220 de dano em um Pokémon no banco ou no ativo do inimigo. Não aplica fraquezas e nem resistências. Então, é como se fosse a versão Ultimate do Luxray, do Honchkrow, desses Pokémons que batem no banco do seu inimigo ou no ativo. Só que o Luxray já é bem parecido com isso aqui, né? O Luxray é muito parecido com isso aqui. Então, não sei. O kit mais legal de Garchomp que eu vi por aí já entregaram pro Luxray. Mas talvez se ele só for se ele só causar 150 de dano... se ele causar 150 de dano, ele consegue dar 150 no banco, mas ele não consegue dar 150 no ativo, porque ele consegue causar 200 no ativo por conta do texto da Cynthia, né? Só que também é um ataque pra acabar o jogo. Tem que ser na hora que você for acabar o jogo. E as energias sendo mistas, talvez faça com que fique bastante embaralhado mesmo, né? Ele já usa água e lutador no game, então imagina que, tem que ser água, lutador, sabe? Então dá pra você fazer de um jeito onde ele não é a melhor carta de todas o tempo inteiro. Tem que colocar alguns defeitos nele, porque o texto do ataque seria muito forte. Show? E aí, a gente chega agora no Arceus. E esse aqui é um texto forte e que eu acho que poderia ser adaptado de alguma coisa. Então esse aqui é o Arceus V. V é quase que a mesma coisa que X, não ligo muito pra isso não. E ele tem o primeiro ataque dele, Trinity Charge. 2 energias e ele pode ligar, ele vai comprar 3 energias do seu baralho. No físico, as energias ficam no baralho, né? E ele vai comprar e você vai colocar energias nos seus Pokémon V do seu banco ou até na posição ativa, do jeito que você quiser. Cara, se isso rolasse, eu não sei como é que, primeiro, se ele só tiver o texto, compre energia básica, e ele for colorless, e você puder colocar qualquer cor de energia nele também, pra ele usar esse ataque, e ele jogar as moedas e ele virar, o Moltres neutro, só que você tem que pagar 2 energias pra ele, não uma pro Moltres, absurdo. Aí teria que ter uns 140 de vida, igual o Moltres. Se tivesse 160 ou 150, já começa a ficar esquisito, começa a ficar tanque, né? E aí o Power Edge dele vai dar 130 de dano, poderia ser, dar 100 de dano com 3 energias. Então, um Pokémon que seria de utilidade, mas também com algum dano. Você não coloca tanto dano pra ele não virar uau, ele só vai energizar ele e ele mesmo e show de bola e vamos bater. Então assim, mas eu acho que seriam 2 Pokémons incríveis de se adicionar nos decks. O Shining e esse Arceus de abastecimento, que é uma coisa que não sei como é que ele foi, se esse cara foi bom no físico, não acompanhei esse momento. Até acho que não é bom, nunca vi um deck com ele, do que eu vendo por alto assim, mas eu não tô tão inserido no meta. Mas pro Pocket ele poderia ser muito bom, um carregador
universal seria muito, muito bom para o Pocket, né? Permitiria que alguns outros Pokémon que não vêm tanto jogo por demandarem muita energia, tentar algum espaço. O Dialga mesmo melhorou muito os Pokémons, certo? E aí, galera, como eu falei, eu disse que devemos ver outras ferramentas Pokémon, outras tool Pokémon no jogo, e essa aqui é uma das que eu mais quero receber, que é a Floatstone. Simplesmente, o Pokémon na qual a Floatstone está ligada não tem custo de recuo. Eu acho muito forte pro Pocket. Talvez o texto deva ser mudado para não tem 2 a menos de custo de recuo, o que já faria ser muito, muito viável para muitos Pokémon. 2 energias, perder elas recuando é bem sad, mas quando o Pokémon tem 4 de recuo, e entrou muito Pokémon nessa última coleção com 4 de recuo, o que me faz pensar que essa carta deve estar chegando. E assim, putz, o cara tem 4 de recuo. Cara, você não pode dar duas Leaf num turno e gastar uma... Pô, você dá Leaf com 2 X-Speed, né? É muita coisa. Mas talvez, cara, já deu a Float e dá a Leaf, recuo grátis. Ainda é forte, você ainda gastou a Trainer do turno, então já começa a ficar compensatório no meu ponto de vista e não fica tão punitivo usar Pokémons de recuo muito alto. Então, Floatstone mais Leaf seria interessante. Floatstone em coisas como Druddigon é bem interessante. Então, essa carta eu acho que vai vir. Se ela vier com reduz 1 de custo, ela vai ser mais situacional, ainda forte para muitos Pokémons, e a galera pode não acreditar no valor dela no começo. Se ela for custa 2 a menos, ela vai ser insana, de boa. E se ela tiver o texto custa 0, aí eu acho que vai ficar desbalanceado, talvez. Mas é só recuar também, né? Não é? Mas eu acho que ficaria desbalanceado. E aí a última carta é a Muscle Band. Basicamente essa aqui tem o texto de aumentar o seu dano em 20. Existe uma outra que é a Fury Band e ela aumenta só dos Pokémon de luta. Ela tem basicamente o texto do Lucario. Mas eu acho que essa aqui pode ser a melhor pra chegar. Essa aqui é universal mesmo e que vai aumentar o dano de todo mundo. Existem Pokémons que ficariam muito bom de ter o seu dano passado de 70 para 90, de 60 para 80, de 80 para 100, de 120 para 140, né? Então, esse pequeno daninho que faz com que você abata mais cedo um Pokémon que você tivesse que bater muito, seria positivo. Então, por exemplo, ter que bater 2 vezes é infinitamente melhor do que ter que bater 3 vezes, saca? Então, se você puder reduzir, tipo, Pokémon que bate 90, mas eu vou precisar bater 3 vezes, porque o cara vai ficar com 10 de vida no finalzinho. Se você agredir ele pra tirar em 2, é uma diferença que muda o meta do game. Então, Muscle Band é uma das cartas que eu mais espero dentro do jogo. Show de bola, essas são as cartas aí que eu mais tenho hype para que cheguem nessa próxima coleção. Eu acho que o pacote vai ser estampado com a cara do Arceus. Eu acho que a gente deve receber pelo menos um X, ou pro Empoleon, ou pro Torterra. E aí estão falando que essa coleção vai ser dividida em 3. Aí eu acho que pode vir o outro. Se vier o Empoleon agora, vem o Torterra depois. Shaymin ou ganha agora ou ganha depois. E o meu chute é que vão ser 3 e que aí o Giratina vem na última. Se você quiser melhorar no jogo, inclusive, o meu último vídeo foi te ensinando alguns conceitos básicos de Pokémon TCG Pocket pra você entender quando uma carta vai ser boa ou não e por que ela tá dentro do deck, o que ela faz ali, tá? Vou deixar o vídeo aqui do lado pra você ir lá e entender tudo certinho de uma vez por todas. Te vejo lá.